Glória a Deus. Os irmãos podem, por favor, tomar seus assentos nesta manhã. Felizes, né? Alegres, abençoados, depois de ouvir louvores como esse, em que podemos sentir a promessa do Senhor, como diria um pastor que em uma determinada ocasião pregou aqui, como um sonrisal fervendo dentro do nosso peito. Essa esperança viva, verdadeira, maravilhosa que temos, irmãos, de que muito em breve as nuvens vão se abrir e nós vamos ouvir o chamado do nosso Deus e vamos ser chamados pelo nome, um nome o qual só Ele sabe e só a nossa alma guarda dentro de si a existência desse nome. Nós temos uma certeza em nossos corações que enquanto aqui estamos há uma esperança. E eu pensava um outro dia, enquanto conversava com um irmão meu, a respeito disso, e ele dizia: vocês cristãos são escravizados por esta ideia de ir morar nos céus. E eu digo: olha, eu não sou escravizado, porque essa é a esperança que norteia a minha vida. O fundamento básico da minha fé é essa esperança, porque um dia eu era escravo do pecado, e escravo é aquele que se submete por necessidade. E hoje eu sou servo do Senhor, um servo que está entregue ao seu Senhor, porque entende que é preciso agradar aquele que nos chamou daquela terrível treva que lá estávamos para a sua maravilhosa luz. E eu dizia a ele, quando um senhor perde um escravo, ele chora, ele se escabela, ele reclama porque houve uma perda, ele perdeu dinheiro, ele perdeu alguém que o servia, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, nos chama de servos. E quando um servo, isso é quem diz a Bíblia, quando um servo deixa essa vida, há alegria no coração do Senhor, porque sabe que está recebendo um filho de volta. Por isso, nesta manhã, irmãos, eu estou aqui como um comentarista, né, desta lição, para junto dividir com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. E como servo, irmãos, nesta manhã eu quero começar dizendo aos irmãos de quão grande é a importância deste dom perfeito. O maior dom que Deus dá aos homens não são os dons de falar em línguas, não é o dom de discernimento de línguas, não é o dom da presença do Espírito Santo. O maior dom que Deus dá ao homem é o dom da vida. Amém? E é um dom que, como podemos ver, irmãos, pela Bíblia Sagrada, quando olhamos a lei do Senhor, e nós vimos em 1 Samuel capítulo 2, verso 6, nós vimos Deus falando: é Ele quem dá e Ele quem tira a vida. Hoje vamos estar comentando a respeito, irmãos, desta concepção que Deus tem colocado sobre a nossa existência, a vida maravilhosa, porque se estamos aqui em um mundo ainda em guerra, irmãos, um mundo, como falávamos ali na rádio ontem, né, um mundo de dificuldade, há essa esperança dentro do nosso coração de que muito em breve vamos nos encontrar com Ele. Eu anseio, irmãos, por esse dia, e muitas vezes nós recebemos, pastor, críticas por causa disso. Nós não estamos buscando a morte, mas sim buscando a vida. Amém? Vamos dar início, então, nesta manhã, a esta lição tão, eu achei um pouco pesada, pastor, mas é uma necessidade de falarmos a respeito disso. O tema hoje é a dessacralização da vida no ventre materno. Nós sabemos, né, irmãos, que aí no mundo agora há esta ideia de que o homem tem poder sobre todas as coisas, né? Esse antropocentrismo que impera já há alguns anos dentro da nossa sociedade, mas tem se acirrado nos últimos dias de uma forma tão tremenda e tão terrível que chegou ao ponto dos homens acharem que têm direito, sim, a fazer o que quiserem com esse dom que Deus deu. Eu olho para o meu Jesus Cristo, quando estava ali falando aos seus discípulos a respeito disso, no livro de João, no capítulo 10, verso 18, ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou, porque é um mandamento do meu Pai. Não há, irmãos, condições do homem, por mais que ele evolua em ciência, por mais que evolua em sabedoria, por mais que ele evolua em vida, não há condições do homem de fazer aquilo que Deus faz, dar a vida e tirar a vida, porque Deus, Ele é sábio e Ele conhece todos os meandros da nossa alma e do nosso coração, só Ele conhece. E só Ele sabe o momento certo, irmãos, de colocar em nossas vidas todas as coisas. Por isso, o homem não tem direito
Apesar de o homem estar decidido nesses últimos tempos a contrariar as coisas de Deus, ele não tem direito sobre nada, principalmente sobre o dom da vida. E nesta lição que vamos comentar hoje, nós vamos falar justamente a respeito dessa tentativa do homem de retirar a sacralidade da vida, ou seja, o acesso de só Deus tem a vida que foi dada ao homem. Amém? Nós vamos aí começar falando, né, na introdução da lição desta manhã, que nos diz assim: Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem como objetivo de alterar o conceito de vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano autonomia sobre a vida afronta a soberania humana. No tema, eu vou ler aqui, irmãos, porque é muita coisa e eu quero passar para os irmãos tudo aquilo que eu pesquisei. Amém? O tema e a abordagem deste mesmo tema de uma forma geral, diante da atual situação ideológica da sociedade, se torna bastante polêmica, devido ao posicionamento assumido por muitos membros da sociedade, com maior ou com menor influência. Porém, ao serem esmiuçados, se tornam imprescindíveis para o posicionamento da igreja diante de um sistema que, como já foi comentado em outras lições, coloca a vontade do homem como a maior força impulsionadora de decisões, tanto no âmbito pessoal como no âmbito social. O termo que hoje se torna comum dentro do contexto social, meu corpo, minhas regras, ou minha vida, minha decisão, traz diante de nós a forma de como os homens têm se posicionado diante da autoridade de Deus, vivendo de uma forma dissoluta, como se não houvesse amanhã. Nós todos aqui somos adultos, todos aqui estamos informados dia após dia a respeito dos acontecimentos que estão por o mundo inteiro, não é só no Brasil. E começamos, irmãos, a enxergar mais uma vez, como fala aqui nesse tema, o homem tentando tomar decisões sobre coisas que não pertencem a ele. A minha vida, a tua vida não pertence a nós. Nós não temos condições, irmãos, de fazer nada. Não criamos nada. Às vezes, irmão, olha, cria o teu filho. Nós não criamos, irmãos. Nós apenas orientamos. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a palavra de Deus, pastor, quando lá no livro de Provérbios, né, 22:5, se não me falha a memória agora, que diz: ensina o menino no caminho que deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviar dele. Nós orientamos, irmãos, mas quem tem o dom, quem tem o controle sobre esse dom é Deus. A nossa orientação ela é essencial à formação do caráter dos nossos filhos. Mas a questão, irmãos, do direcionamento de caminhos é primordial e está nas mãos de Deus. Se nós indicarmos o caminho, irmãos, aos nossos filhos, eu tenho filhos, tenho netos, e por mais que eu queira, irmãos, que eles estivessem aqui hoje, sentindo o que eu estou sentindo, vivendo o que eu estou vivendo, esperando o que eu estou esperando, eu não consigo. Porque eu orientei, eu repassei os irmãos que aqui com a Shirlane, né? A minha filha, que Deus me deu já com um ano e meio, né? Eu criei aqui dentro do coral, né? A irmã Shirlane era dirigente do coral, o irmão Batata mexe com ela até hoje, perdão, o irmão Euclides, né? Quando estavam muito ocupados, atarefados ali, ele sentava ali e ficava com ela no colo. Foi orientada aqui dentro, irmãos, nas escolas bíblicas, cantando nos corais de hoje, já com 22 anos. Eu não posso sentir o pastor como um fracasso, não sinto. Irmão Gônia, não sinto porque eu orientei, mas a decisão é dela. E eu creio que no momento certo, Deus vai fazer a sua obra. Por isso, nós precisamos, irmãos, quando abordamos um tema como esse de hoje, quando os homens tentam tirar das mãos de Deus o poder de dar e tomar a vida, é preciso que venhamos a entender a nossa parte dentro da sociedade é essencial. A parte primordial é de Deus. Ou seja, a base de tudo está no poder de Deus. Amém? Vamos então, pois, irmãos, ficarmos firmes nas nossas convicções, sem recuar,
porque temos uma certeza, que no fim das contas, no fim de tudo, Deus vai fazer prevalecer a sua vontade. Não vai haver ideia de homens, não vai haver ideias progressistas. O que vai haver, irmãos, simplesmente vai ser o poder e o agir da autoridade soberana de Deus. E como igreja, irmãos, continuando aqui, nós temos que lutar, porque Deus nos colocou em um alto patamar. Ainda que toda a sociedade se levante, as leis nos proíbam, muitas vezes, como eu dizia outro dia, o irmão, o nosso sistema não é legislativo, irmãos, mas judiciário está tentando, irmãos, dissociar o pensamento da sociedade do pensamento cristão ou do pensamento de família. Por isso, tantas lutas. Mas nós temos que pagar um preço sim, irmãos, porque conforme diz a palavra de Deus, no capítulo 5 de Mateus, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, fazer a diferença. Ainda que o mundo vá de mal a pior, nós precisamos fazer a diferença. Amém? Por isso, irmãos, nós temos que passar a todo aquele que nos perguntar, como disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 5, no fim, ele diz, nós temos que ter palavras, irmãos, temperadas para levar aos homens o entendimento que nós temos das coisas de Deus, a fim de que o poder de Deus, né, possa agir de uma forma primordial na vida dos homens. Amém? Vamos, irmãos, passar o primeiro tópico, a concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga, como se fará isso, visto que não conheço o varão? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado Nazarenos. Lucas enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Nós estamos aqui, irmãos, diante de algo que é sobrenatural. E quando nós olhamos, irmãos, para o dom da vida, como eu disse no princípio da minha fala, nós temos que entender, irmãos, que toda a concepção, seja ela de uma forma biológica como ela é conhecida, ela nos é ensinada e que há muito tempo nós vimos que há a coabitação entre um homem e uma mulher, ela é sobrenatural. Porque não existe um só homem, irmão, na face desta terra. E eu acompanho a ciência e a evolução da ciência. Os homens podem, irmão, reproduzir in vitro uma vida. Mas para isso é preciso que eles tenham, irmãos, os elementos que Deus colocou ali, pastor. Ao zigoto, ao ovócito, a união dos dois, nesta união, que nós conseguimos ali dentro de um sistema biológico. A união hipostática não entra, irmãos, não encaixa, porque o homem não tem condições de trazer alma para dentro daquela vida. Por isso, quando nós olhamos para esta anunciação do nascimento de uma criança, de um ventre, de uma virgem, sem a participação de todos os elementos biológicos, nós vimos que era sobrenatural. Mas assim, desta mesma forma, também entendemos que mesmo que hajam todos os componentes biológicos, falta um subsídio, que é o subsídio divino, que faz com que haja o entrelaçamento do corpo, alma e espírito. Quando Deus forma Adão, no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, diz, e afastamos o homem à nossa imagem e semelhança. E uma determinada ocasião, um rapaz de uma outra denominação, de outra crença, digamos assim, ele me questionou assim, Deus criou o homem duas vezes? Não, Deus criou uma vez só. Depois ele formou, aí fui falar para ele no verbo asa, o verbo bara, né, no hebraico, Deus, ele cria a alma do homem, ele cria o que verdadeiramente é o homem, porque nós sabemos que quando deixarmos este mundo,
O nosso pó vai voltar ao pó. O Espírito, que é o sopro de vida, volta a Deus, que o Deus é a nossa alma, a sede dos nossos sentimentos. O Guilherme, a persona está ali, com os seus sentimentos, e há um destino para ela. E quando nós vimos, irmãos, na Bíblia Sagrada, olhem, quando eu falo para os irmãos que isso pertence a Deus, essa união, esse poder pertence a Deus. Por isso, eu insisto nesta manhã, não podemos de maneira nenhuma, irmãos, retroceder os nossos princípios, nem os nossos pensamentos, ainda que nos custem um alto preço. Eu vejo Deus formando o homem, a sua alma. Ali estava eu, estava o irmão Paulo, estava o pastor João, o pastor Argemiro, quando ele forma a alma, irmãos. Ele forma a persona, aquela que vai ter um coração como sede dos seus sentimentos. No capítulo seguinte do livro de Gênesis, Deus faz um bonequinho no barro e assopra o seu espírito, o fôlego de vida. E neste assopro, a Bíblia diz que aquele homem passou a ser feito alma vivente. Amém? O dom perfeito da vida. Esta união, irmãos, que nós podemos, nós geralmente nos referimos como hipostática, a união o Deus Jesus Cristo, o Emmanuel, Humus El, o Deus dentro do barro. Nós podemos ver ali também uma porção desta união hipostática. Deus trazendo à vida aquilo que ele já havia preparado. Aqui vimos nesta concepção de Cristo, o nascimento de Cristo, Deus trazendo à vida, irmãos, aquilo que ele também já havia preparado, o Salvador da humanidade. Por isso, irmãos, nós vimos neste último parágrafo, diz assim: essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Lá em Isaías 9,6, olha, a virgem vai conceber. Vai nascer uma criança. Mas como que uma virgem conceberia? Mas vai nascer uma criança. E com essa afirmação de Deus, nós entendemos, irmãos, que ali está o maior poder de Deus, o dom que pertence exclusivamente a Ele, conceder vida. Amém? Vamos para o segundo subtópico. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Por isso, declara o menino, o santo será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Tua prima conceberá um filho em sua velhice. E eu fico feliz, né, pastor, porque o meu também já veio de uma determinada idade. Deus, quando Ele faz promessas, irmãos, Ele cumpre. Ele muda os céus, Ele muda as terras, Ele muda as estações, e só Ele tem esse poder. Por isso chamamos de sacra a vida. Aquele dom que Deus dá é um dom sacro, é para ser usado em louvor e honra da sua glória, como diz o apóstolo Paulo a Efésios, em louvor e honra da sua graça, porque nós não temos que entender, irmãos, que não somos nós, não é o Guilherme, não é o irmão, não é a irmã, não existe essa condição de nós colocarmos à disposição aquilo que não temos. E quando nós olhamos aqui nessa concepção maravilhosa, Deus nos mostrando, irmãos, sou eu quem tenho direito ao dom. Amém? Ele nos traz ali, como nós vimos, né, uma confirmação, um incentivo à fé de Maria. A tua prima concebeu um filho em sua velhice. E ali, nessa concepção, houve a conjuminação carnal, houve um homem e uma mulher, mas mesmo assim, já na velhice, cessados os costumes das mulheres, como dizem os estudiosos, veio um filho para confirmar aquilo que Deus faz. Toda a concepção, irmãos, toda a concepção é um dom divino. Rapidamente, a minha esposa não engravidava, ela teve 2 abortamentos, né, e no terceiro, quando ela estava mais grávida, eu corri para o pastor. Ontem nós falávamos na rádio sobre isso.
Eu corri para o pastor, assim, deixa eu voltar em oração. E Deus nos deu vitória, irmãos. Por quê? Porque Deus teve misericórdia e colocou a sua mão. Toda a concepção, irmãos, ela é milagrosa. Toda a concepção vem de Deus. Terceiro subtópico, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Olha aí, irmãos. Todas as concepções são um milagre. Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossados quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra em idade avançada. Quando nós nos aprofundamos no estudo do milagre da concepção natural, entendemos que tanto o ventre como a criação divina são obras da insondável sabedoria e onipotência divina. As Escrituras asseguram que Deus criou o ser humano e o dotou com a dádiva da procriação, ou seja, a capacidade de ser fértil e se multiplicar. Se os irmãos forem ver na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis 1:28, ele diz, crescei e multiplicai-vos. Ele dá a ordem, irmãos, ele dá o subsídio e ainda completa a obra. Nós só simplesmente aproveitamos, desta bênção maravilhosa que é termos os filhos. Sobre esse aspecto, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Assim entendemos que a família é confirmada como unidade básica da sociedade. Há tempos atrás, sempre ouvimos falar, a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade. A sociedade começa na família, propositadamente planejada por Deus para ser fonte de felicidade e completude da vontade de Deus para com a humanidade. Quando Deus institui, através deste nascimento, através desse dom maravilhoso da concepção, Deus está preparando, irmãos, algo muito maior. Deus está preparando a sociedade para que nós possamos ter vida aqui nesta terra, ainda embora, como disse Jesus Cristo no livro de João, ao Pai, orando ao Pai, ele dizia, ora, não te peço que os tire do mundo, mas livra do mal. É preciso, irmãos, nós entendermos que nós não estamos aqui só de passagem, não. Existem pessoas, eu estou aqui de passagem, Eu vi um rapaz, eu vim aqui de férias. Estou aqui de férias, eu vou aproveitar porque eu estou aqui de férias. Não, nós viemos aqui, irmãos, com um objetivo específico, determinado por Deus. A própria filosofia socrática, embora muitos usem desse subsídio de uma forma errada, dizendo que as dúvidas que nunca são respondidas ao homem, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, está aqui, irmãos, respondido nesta bênção da procriação. Fomos chamados por Deus para formarmos uma sociedade, para recebermos a sua presença e as suas bênçãos e, no final de tudo, glorificar o seu santo nome. É isso, irmãos, que move a mão de Deus, a nossa glorificação. Por isso, quando olhamos, irmãos, para a bênção do nascimento, ela tem um fundamento divino em tudo isso, a formação de uma sociedade que serve a Deus. Amém? O nosso Deus, ele abençoa a todos, mas aqueles que se aproximam mais dele, irmãos, são mais abençoados ainda. Por isso, olhando, irmãos, para o assunto de hoje, quando nós falávamos que o homem tenta tirar a sacralidade da vida, tenta tirar esse poder de dar e tomar a vida da mão de Deus, nós podemos entender Satanás, o próprio Satanás, usando pessoas incautas, sem entendimento, jogadas no vento, não porque Deus assim o quer, mas pelas escolhas que fizeram. Ele pega essas pessoas, irmãos, e quer destruir o que é mais sagrado para Deus, o dom da vida. Amém? Vamos adiante aí, irmãos. Eu não quero me passar do tempo. Segundo tópico, primeiro subtópico. Segundo tópico, nós falamos na cultura da morte, o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade.
Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano como alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. A atual sociedade, a cada dia que passa, procura desmerecer a criação divina em sua sacralidade. Tem como principal base desta ideologia maligna a desconstrução de uma ideia de que as coisas no mundo estão debaixo da vontade e do propósito de Deus, como eu disse para os irmãos. No dia 12 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 2 e uma abstenção que o feto encefálico, ou seja, com má formação na caixa encefálica, ocasionado por enfermidades como a febre chikungunya, possa ser abortado. Nesta perspectiva, a cultura da morte se manifesta na tendência a eliminar física ou moralmente pessoas e grupos que não possuem características determinadas pelas culturas predominantes. A militância ideológica também atua pelos meios de comunicação a fim de alcançar as massas na depreciação da maternidade com o objetivo de supervalorizar as mulheres que não desejam ser mãe. Irmãos, eu não sei a que ponto os irmãos chegaram quando estudaram história, mas eu lembro de movimentos que houve na Rússia, principalmente. Tivemos um movimento também na Alemanha, né, que acabou ocasionando a Segunda Guerra Mundial. Mas na Rússia, Stalin, né, quando ele instalou, vai ficar meio coloquial essa palavra, né? Instalou o stalinismo, ficou meio coloquial, mas assim, quando ele começou a imperar, irmãos, a sua vontade, ele disse ao povo: eu vou retirar todos os aleijados, todos os que não têm um biótipo que seja comum ao povo russo, e um dia vocês vão me agradecer. Crianças com deformação. Houve crianças, pastor, com 6 anos de idade que eram retiradas das suas famílias por ter uma má formação e eram levadas para os campos de concentração na Sibéria para serem deixadas para serem mortas. Por quê? Porque eles queriam fazer um povo que, aos olhos dele, uma sociedade deles, era uma sociedade fisicamente perfeita. A busca de um biótipo perfeito para representar uma nação. E hoje, irmãos, pasmem os irmãos, dentro do nosso país, e eu não quero comprometer a igreja se houver uma consequência minha. Dentro do nosso país está imperando esta lei, mas de um jeito inverso. Se os irmãos forem ver algum tempo atrás, a lei que estão tentando fazer que todo cidadão que for pego armado na rua e que não for bandido vai ser preso. Se não é uma desconstrução, irmãos, de moral, de bons costumes e de ética, eu não sei o que dizer disso. Nós precisamos ver, irmãos, que dentro desses projetos ideológicos que hoje graçam dentro da nossa sociedade com a desculpa de beneficiar as minorias, irmãos, estão tentando tirar do homem o direito de seguir a Deus, estão tentando tirar o homem desse direito que todos nós temos à vida. Por isso, irmãos, começaram agora a mexer essas coisas nesse sistema, começaram a movimentar lá do princípio. Quem tem esse costume são os índios, pastor. Os índios têm esse costume, isso é histórico, é cultural. A criança nasceu com um problema, eles abandonam no meio do mato lá e deixam porque o problema não vai ser resolvido ali, então deixa que morra. Mas são índios, irmãos. Pessoas de uma cultura completamente sem noção da palavra de Deus. Ainda que eles tenham um tupã por Deus, como a lua jaci por Deus e tantos outros deuses que eles criam. Não existem condições dentro da sociedade hoje, irmãos, de nós admitirmos que pessoas que estudam, que se aprofundam na história da humanidade, que buscam, irmãos, muitas vezes ter entendimento de coisas que até nem é para o nosso conhecimento nesse tempo, para aplicar, irmãos, nesta cultura
de desconstrução espiritual. Para que nós não venhamos mais a crer em Deus. Para que venhamos a seguir princípios que no passado eram pregados de uma forma massiva. Né? O cessacionismo, por exemplo, criado na Inglaterra, de que Deus fez o homem e o abandonou à sua própria sorte. Tentam incutir, irmãos, dentro das nossas ideias, dentro da cabeça dos nossos filhos e dos nossos corações, que Deus não está nem aí para a humanidade. Por isso o homem tem direitos, a mulher tem direitos. Eu falei no princípio, sempre falo, hoje está relativizado, irmãos, a presença de Deus na vida do homem. Está sendo substituída pela presença do homem na vida do homem. Pessoas tomando decisões como se não houvesse amanhã, como eu escrevi aqui. Parece que não vão ter que pagar por isso, não vão ter que responder por nada. O teu corpo é teu, irmão. Tu quer, irmão, faz o que tu quiser. Fazer uma tatuagem, tu faz. Se é uma tatuagem boa ou ruim, o problema é teu. Não vai haver consequência, porque Deus dorme. Há 2 anos atrás eu comprei um livro, A Batalha do Apocalipse, escrito por um gaúcho, e fui ler o livro, pastor, achando que havia cultura ali, né? Mas havia, irmãos, uma cultura que eu reconheci como uma preparação para os nossos dias, há 2 anos atrás. O livro conta a história de Uriel e Gabriel lutando, porque Gabriel cuida o quarto de Deus, onde Deus está dormindo. E ele só vai ser desperto conforme essa história do livro. Ele só vai ser desperto para o dia do juízo final. E Uriel quer que Deus interceda na vida da sociedade. Mas Gabriel não deixa e lutam de espada, irmãos. Essa ideia, essa desconstrução de uma ideia de Deus vivo, de um Deus verdadeiro e atuante, irmãos, estão querendo tirar de nós. E estão conseguindo retirar de muitas pessoas na sociedade. Porque eu fui pesquisar sobre esse livro, irmãos. Eu não sei se não vai virar best-seller, mas está aí, falando que Deus está dormindo. O que nós precisamos prestar muita atenção hoje, irmãos, é justamente trazer esta ideia e transmitir aos homens, como sal da terra e luz do mundo, que o nosso Deus é um Deus que não dorme. Um Deus que não tosqueneja, ele não pisca, irmãos. Ele está atento à sociedade e é preciso que tenhamos subsídios dentro da palavra de Deus para falar aos homens. Ainda que eles não aceitem, ainda que para eles digam que este livro aqui precisa ser reescrito porque é um livro de fábulas. Ainda que tudo isso haja, irmãos, é preciso que nós continuemos, como disse Judas, a lutar e batalhar pela fé que uma vez foi dada às nossas vidas. Para que aqueles que nos ouçam também possam ter entendimento. Essencial, primordial. Essencial é eu falar a palavra. Primordial, irmãos, é que o Espírito Santo faça a obra de convencimento sobre a vida daquele que nos ouve. Por isso, essa cultura da morte, que traz no seu bojo esse projeto ideológico de desconstrução da cristandade, de desconstrução de ideias que se relacionem a Deus como Todo-Poderoso, é preciso cair por terra, irmãos. E eu digo aos irmãos que cai. Cai porque já em outras oportunidades da história, quem estuda a história universal sabe, já houveram situações, pastor, já houveram condições piores do que esta aqui, mas a palavra de Deus sempre prevaleceu. Voltaire foi um pensador, um iluminista francês que disse que até o fim daquele século a Bíblia não mais existiria. Hoje, irmãos, a Sociedade Bíblica Mundial tem sede na casa onde ele morou. Por isso é preciso confiar, irmãos, que Deus nos dá esta ideia. Nós vamos desvalorizar as pessoas? Não. Todas as pessoas têm direitos, todas as pessoas têm livre arbítrio, mas sabendo, irmãos, que um dia vão de responder a Deus pelos seus atos. Por isso, vamos continuar lutando, irmãos, para que a palavra de Deus se faça conhecida, o poder de Deus seja feito notório no meio dessa sociedade. O segundo subtópico, direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ou controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou da morte.
Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem direito de profanar o seu corpo e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. A cultura pós-moderna, associada ao liberalismo do século XIX, insiste que é direito da pessoa exercer autonomia sobre o próprio corpo. O conceito de autonomia corporal tem o poder e a capacidade de fazer escolhas sobre nossos corpos e nosso futuro, sem violência ou repreensão. Isso inclui quando, se ou com quem indivíduo quer fazer sexo, incluindo quando, se ou de quem quer o indivíduo engravidar. No conceito bíblico, o corpo não pertence ao cristão, para fazer dele o que bem entender de modo irresponsável. O corpo pertence a Cristo, como aprendemos com a palavra que encontramos aqui em 1 Coríntios 6,19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. No entendimento socrático, o homem só tem domínio sobre aquilo que cria e o tem sob o seu controle. Eu citei isso aqui, irmãos, este entendimento filosófico, para que os irmãos entendam ainda que a sociedade pós-moderna, como eu já falei em outra lição, a modernidade líquida, né? Se tornou tudo relativo, tudo é fácil, tudo pode, tudo. A água se molda ao copo. Se tu botar num copo quadrado, vai ter a forma quadrada. Se for redondo, vai ter a forma redonda. Eles querem passar esta ideia, irmãos, que o mundo tem que se moldar a nós. As coisas de Deus têm que se moldar à nossa vontade, o que é uma grande mentira. Porque quem aqui, irmãos, é capaz, como disse Jesus Cristo, acrescentar um covo da sua altura? Quem pode acrescentar, irmãos, 1 quilo de massa corporal? Ninguém, irmãos. Tudo é Deus. Por isso eu trouxe, irmãos, que mesmo o pensamento grego, que era um pensamento que não era bem visto, né, diante do cristianismo, um pensamento que debatia muito contra aquilo que os cristãos pregavam. Paulo passou grandes problemas. Os irmãos lembram quando ele pregou no Areópago, aquele momento estava em Atenas, grandes problemas ali passaram, quando repreenderam o espírito de adivinhação, né, daquela moça ali, os problemas que eles passaram, mas não se renderam, irmãos. Ainda assim, dentro de uma sociedade pervertida como era a sociedade grega, que era comum um homem ser casado, ter filhos e ter um outro homem como amante. Era comum a eles. Embora muitos neguem isso, né, irmão? Eu estava estudando outro dia, muitos negam. Não, isso era mentira, não existia. Está registrado na história. Ainda, irmãos, diante desta sociedade pervertida, olha o que disse esse pensamento. O homem só tem domínio sobre aquilo que cria e que tem sobre o seu controle. O que o homem cria, irmão? O que o homem controla? Nada. O homem não é só o poder de querer, irmãos. Ele tem que fazer. Querer eu quero, pastor. Eu queria ser rico, bem rico. Né? Querer eu quero. Mas não eu posso, irmão. Porque as minhas vontades, os meus propósitos e os meus pensamentos, desde que eu aceitei Jesus, estão voltados para Deus. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando nesta manhã. Subtópico 3. A prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto e o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No 6º mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa, literalmente, não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Na legislação brasileira, irmãos, a lei brasileira autoriza a interrupção da gravidez resultante de estupro, aborto terapêutico e nos casos de anencefalia do feto.
Ainda está em estudo no sistema judiciário o projeto de lei que permite o aborto em qualquer caso até a 12ª semana de gestação. Aqui convém enfatizar que a posição cristã, que é contrária ao aborto, não significa insensibilidade às dificuldades e à complexidade de uma gravidez indesejada, e sim que, a despeito das decisões humanas, a verdade bíblica quanto à defesa da vida não pode ser relativizada. Nós não podemos, irmãos, diante de casos como esse, ainda que entendamos, irmãos, as pessoas... Amém, irmão André? Nenhuma. Jamais. Não tem problema. Que quem é que tem o dom? Quem é que tem o direito? Eu fiz essa citação aqui em 1 Samuel, no capítulo 2. Só Ele quem dá vida. Só Ele quem tira a vida. Nós precisamos, irmãos, entender que o querer de Deus para essa sociedade é soberano e perfeito. Amém? Mesmo, irmãos, que nós venhamos a praticar um erro e desse erro haja uma consequência. Eu estou falando de não cristãos. É preciso entender que a vontade de Deus é perfeita. Quando nós nascemos, irmã Chilene, eu sempre questionava isso, né? O pastor Davi falava, quando nós nascemos, Deus escreve uma história. Eu nasci, o Guilherme nasceu, de 28 de maio de 1959, antigamente, né? Deus escreveu uma história. Mas aos 32 anos, irmãos, eu cheguei diante deles, não, parei um pouquinho, eu não quero mais isso aqui, agora eu quero servir a Jesus. E aí o Espírito Santo disse, bom, agora eu vou escrever a tua história, com os meus propósitos sobre a tua vida. Amém? Nós jamais devemos pensar, irmãos, que essa questão de que foi estuprado, ou que foi um aborto terapêutico, olha, se alguém pudesse até me explicar, eu gostaria. O que é um aborto terapêutico? Não entendo, irmãos. Porque se nós temos, não tem base legal nenhuma, né? Não tem base legal. E nem cristã, né, irmãos? Não tem, não existe. Ah, mas foi estuprado. Olha aonde que essa pessoa estava. O que aconteceu? Como eu disse aqui, não significa que somos insensíveis às dificuldades. Ah, pastor, eu tenho 2 filhos, aí o terceiro vem aí, agora não sei se eu vou conseguir sustentar. E Deus não é provedor? E Deus não é aquele cuidador? Por isso, irmãos, é preciso nós entendermos que nós estamos debaixo de um sistema social que está tentando tirar o poder de Deus das suas mãos. Está tentando. Agora querem reescrever a Bíblia, né? Através de uma inteligência artificial, porque ela vai pesar os prós e os contras dentro de uma sociedade pós-moderna e vai fazer uma avaliação e uma adaptação do que pode e do que não pode. E o poder de Deus, irmãos? A nossa esperança de daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, nos encontrarmos com Ele. Onde fica? E a despeito de todas as coisas, irmãos, nós temos que entender que o antropocentrismo está graçando nesse mundo. O homem tem direito a si mesmo. Eu quero rapidamente falar aqui o testemunho de uma mulher trans do Rio de Janeiro. Mulher trans, os homens entendem, né? É um homem que se acha mulher. Amém? O problema é dele, a vida é dele. Ele vai responder para Deus, mas nós temos a obrigação de orientar. Ele está gastando uma fortuna, pastor, para ir para os Estados Unidos comprar um defunto de uma mulher saudável, né, que foi decretada a morte cerebral, para fazer uma operação de troca de sexo. Isso aí, irmãos, não peco e não falo demais, porque está em todas as redes sociais. Esse homem quer fazer uma mudança de sexo. Ele vai adaptar todo o sistema reprodutivo de uma mulher de forma funcional. Está gastando o que não tem. Sabe por quê, irmãos? Porque ele quer se tornar uma mulher, engravidar, para ter o prazer, como ele disse, de fazer o aborto. Não é terrível isso, irmãos? Esta é a ideia, irmãos, que está graçando na humanidade. Deus não está mais no controle. Para eles, Deus não tem mais o poder sobre todas as coisas. Para eles, quando nós sabemos que a paciência de Deus, a taça da ira de Deus, está chegando no fim. Mas eu creio que algumas gotas minúsculas e Deus vai se revelar. E para nós, irmãos, que somos igreja,
Para nós que guardamos dentro do nosso coração essa viva esperança. Ainda ontem eu falava na rádio ali sobre o Maranatá, essa expressão. Nós que temos uma certeza, irmãos, temos fome e sede de justiça, que queremos as coisas nos seus devidos lugares, que entendemos a produção de Deus dentro da criação. Nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus. Não suportamos mais, irmãos, ver tanta iniquidade, tanta injustiça, tanta coisa errada. E muitas vezes, irmãos, nós queremos, como eu digo para minha esposa, executar a nossa justiça poética, a nossa vingança. Eu quero ver. E eu tenho esse pecado, eu cometi, pastor. Sabe aquela moça que faleceu no acidente do avião? E a minha prima um dia disse assim, mas ela é cristã, ela é da Assembleia de Deus. E eu disse, quando entendia que não era assim, não é vida de cristão. Com respeito a todo mundo, irmão. Todos, respeito a todos. Mas eu estava olhando um dia e mostrei para minha prima um vídeo. Ela chegou num dos seus shows, irmãos. Deus nos quer infelizes, irmão? Não, nos quer felizes, alegres, abençoados, esperançosos. E ela chegou num show e fez uma pergunta, pastor. E aquilo ali provocou, confesso, o velho Guilherme. E ela perguntou assim, vocês estão felizes? Estamos. Então estão no lugar errado, porque eu vim aqui trazer sofrimento para vocês. O codinome dela, a rainha da sofrência. E eu disse, irmãos, para minha prima, eu quero ver essa mulher descendo os degraus do inferno. Sabe? Hoje eu me arrependo de ter dito. Não foi 2 semanas, 3 semanas ela sofreu um acidente. Chegou um irmão, olha aí, Guilherme, a tua palavra. Que Deus não me impute esse pecado, irmãos. Mas é a sede que nós temos da justiça de Deus, da justiça divina. Muitas vezes, irmão, nos leva, como digo a minha esposa, a nós tentarmos executar a nossa justiça poética, que nada mais é do que a vingança. Eu quero me vingar, porque me magoou, porque me ofendeu. Mas ainda, irmãos, que a sociedade esteja envolvida desta maneira, dessa forma da dessacralização da vida, o dom perfeito dado por Deus ao homem, através da prática até do aborto, nós precisamos continuar, irmãos, firmes. Eu estou confessando aos irmãos hoje aqui, que os irmãos me perdoem, lutando, irmãos, para que prevaleça a palavra do Senhor. Tópico 3. A vida é inviolável. Glória a Deus. Estou correndo aqui, irmãos. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio dessa claridade assegura a dignidade da nossa pessoa humana e a inviolabilidade do direito à lei. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções só. Olha aí, irmão André, não pode manter exceções, André. Somente Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. 1 Samuel 2,6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Nós vimos aqui, irmãos, diante de um poder da criação ou o seu fim, poder que pertence exclusivamente ao Deus Criador, o cristão tem que entender que o valor da vida é absoluto e deve sobrepor-se a qualquer outro direito ou interesse humano. De acordo com as afirmações de pesquisadores cristãos a respeito do assunto, ou seja, a inviolabilidade da vida, o princípio de sacralidade da vida assegura o valor moral da existência humana e fundamenta diferentes mecanismos sociais que garantem o direito de se estar vivo. Contudo, as ideologias mundanas não reconhecem que a sacralidade da vida está intimamente ligada à santidade da vida, ou seja, não admite que o único que tem poder de decisão sobre o destino da vida é Deus, o que confirma a sua inviolabilidade. Perdão, irmãos, inviolabilidade. Nós temos que entender isso, irmãos. Não pertence a nós. Vamos mais rápido porque o tempo já passou. Não pertence a nós. Não está nas nossas mãos. Somente Deus pode dar e tirar a vida. Quando Jesus Cristo estava ali, dando as últimas instruções aos seus discípulos, lá no capítulo 10, o verso 18 de João, ele diz assim: ninguém tira a minha vida. Confirmando, irmãos, 1 Samuel 2,6, eu a dou porque é um mandamento do meu Pai.
Porque através dessa doação da vida que ele fez, irmãos, nós recebemos vida em nossas vidas, amém? Uma sobrevida a fim de que pudéssemos viver essa segunda história agora escrita com seus propósitos. Subtópico 2, o começo da vida. As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre de sua mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Irmãos, quando nós olhamos para a fisiologia médica, quando nós estudamos a fisiologia médica, nós vamos entender como se forma a vida. A partir do momento em que um gameta masculino, ou espermatozoide, ele se une ao gameta feminino, o ovócito, ou o ovo, se forma uma nova vida, irmãos. Ao momento que aqueles dois princípios de mitose e meiose, instantaneamente, irmãos, para que aquele sistema venha a evoluir, varia um pouco, pastor. De 1 a 4 horas começa a circulação do sangue. Começa a circular o sangue com os nutrientes para que aquela vida evolua. E nós olhando, irmãos, a Bíblia Sagrada, Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, diz que a alma, deixa eu pegar aqui, irmãos, direitinho, eu separei aqui, a alma da vida, deixa eu separar aqui, está no sangue. Eu apontei aqui, só quero encontrar. Amém. Porque a vida da carne está no sangue, ou algumas outras versões, a alma da carne está no sangue. A partir do momento, irmãos, que houve esta união, a partir do momento que se houve a formação da primeira célula de vida, já há vida ali, irmãos. Já há um ser humano ali. É informação. E conforme lemos aqui na revista, Deus o ama. Então a questão, pastor, dessa pílula do dia seguinte, desses sistemas que estão tentando usar hoje em dia, tudo isso, irmãos, é uma revolta contra Deus, é uma reação contra a vontade criadora do Senhor. E ai do homem que assim agir. Subtópico 3, irmãos, já indo para o final aqui, a posição cristã. Isso é muito importante, irmãos, para nós encontrarmos, para podermos colocar as nossas ideias. Tinha muita coisa para falar, mas eu vou deixar para trás aqui. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Eu quero que os irmãos, nós falamos aqui na posição da igreja como a igreja de Cristo, irmãos? Mas eu quero falar um pouco a respeito da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. No dia 6 de agosto de 2018, a CGADB expôs seu posicionamento em ocasião da audiência pública no STF, perante a ministra Rosa Weber, relatora da ação de descumprimento de preceitos fundamentais que pretende legalizar a interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana. As bases, os pontos básicos usados nessa argumentação foram: porque o direito à vida não pode e nem deve ser violado. Há referências bíblicas, viu, irmãos? Porque o abortamento voluntário está em desacordo com a moral razoável dos brasileiros. Porque a matéria é de competência legislativa e não do judiciário. Porque o aborto faz apologia à morte. E nós, irmãos, desde que confessamos a Cristo em nossas vidas, nós fizemos apologia à vida. Porque entendemos, irmãos, que aqui nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, mas a nossa vida verdadeira, irmãos, está lá com Ele. E só vai entrar, irmãos, naquele reino de vida quem estiver levado a sua vida submissa à vontade de Deus. Não existe uma outra posição da igreja, irmãos, a não ser se expor. Não podemos, pastor, nos esconder dentro da nossa Bíblia, dentro do nosso quarto, não. Nós precisamos rebater, irmãos, essas ideias. Não para vencermos diante de um sistema que está aí, não para vencermos diante de uma sociedade que está aí com as suas ideias,
mas a fim de que façamos prevalecer aquilo que nos foi ensinado, a verdade absoluta de Deus. O dom da vida pertence a Deus. Não há outro caminho, irmãos, a não ser alcançarmos os céus de glória, mantendo este dom maravilhoso. Lembre-se, irmãos, recebemos dons na nossa vida. A irmã Chilene tem o dom de tocar o violão, o irmão tem o dom de tocar o pandeiro, o pastor tem o dom da palavra, mas o maior dom de todos, irmãos, é o dom da vida que é dado por Deus. Amém? Se verdadeiramente as nossas vidas, com seus conceitos e decisões, estão submissas à vontade divina, deve sempre prevalecer sobre ela os preceitos divinos, entre os quais encontramos em Êxodo 23:7, que diz: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o que comete impiedade. Amém? Que Deus sim, meu irmão. Irmão, eu vou ler de novo aqui para o irmão. Olha o que diz a Bíblia Sagrada a respeito dessas decisões. Eu vou ler a conclusão, tá, irmão? Se verdadeiramente as nossas vidas, se nós tivermos as nossas vidas com seus conceitos e decisões submissas à vontade de Deus, o que deve prevalecer sobre elas são preceitos divinos. E eu fiz leitura aqui em 23:7 de Êxodo. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque eu, Deus, não justificarei o que comete impiedade. Aquele que é mentira, irmão, aquele que tentar ludibriar a verdade, tentar deixar de lado a verdade em benefício de outrem, certamente sobre a sua vida vai prevalecer Gálatas 6:7. Ele vai colher aquilo que ele plantou, ainda que pareça uma vitória que ele tem naquele momento, de livrar o inocente, o pecador do castigo. Deus não faz assim. Por isso é preciso, irmãos, que nós venhamos a lutar para que o entendimento da palavra de Deus prevaleça. Amém? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. A gente vive aí no mundo, a gente vive falando, porque entendemos quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz, né? Não se associem com os que se prostituem, mas não é aqui dentro, não, é lá fora. Mas nós temos que estar lá para falar, porque senão é necessário saíssemos do mundo. Por isso, irmãos, vamos continuar falando a verdade de Deus, custe o que custar, ainda que muitas vezes possa custar coisas em nossas vidas, mas que venha prevalecer Deus sobre todas as coisas e a sua vontade. Amém? Deus abençoe, irmãos.